Tá começando mais um Quer Transformar! E olha só, hoje você vai conhecer uma trajetória de transformação e inovação na terapia ocupacional. Maravilhoso, mais um conteúdo informativo, importante, que com certeza vai despertar aí vários insights, né? Várias situações do seu dia a dia. Sim, questões que nós mamães principalmente até não levam em consideração, mas depois dessa conversa de hoje vocês vão ver que faz todo sentido a terapia ocupacional. E olha só, a nossa convidada de hoje, ela é referência na área e impacta vidas com o seu trabalho. E a gente tem a honra, o prazer de chamar Renata Tosta! Olá. Bem-vinda! Obrigada. Seja bem-vinda, Rê. Vou chamar de Rê, tudo bem? Opa, pode falar. Vai me deixar mais à vontade. Então, pra gente começar, quem é a Renata Tosta? Tá. Então, eu sou a Renata, eu sou terapeuta ocupacional há mais de 20 anos agora, né? Eu me formei em 2004, eu sou de São Paulo e fiz uma parte da minha trajetória aí profissional no município de Campinas, então eu trabalhei na prefeitura de Campinas, na rede municipal. Num primeiro momento, aí falando da terapia ocupacional, eu trabalhei muito com o público adulto na área da saúde mental. E aí, depois, quando eu fui abrir um consultório, os adultos não chegavam para os atendimentos. E quem começou a chegar foram as crianças. E aí foi quando eu comecei, então, a estudar um pouco mais sobre o público infantil, sobre o desenvolvimento infantil. Eu falo infanto-juvenil, né? Porque a gente pega uma gama aí maior também de atendimentos. E aí eu comecei a namorar um rapaz de Rio Preto. E aí foi quando eu comecei a ficar naquele ir e vir. E aí foi quando na pandemia eu decidi permanecer então em Rio Preto. E aí foi quando eu abri minha clínica aqui em Rio Preto. E então essa trajetória aí dos atendimentos infantis também já vem aí há uns 15 anos. Acho que um pouquinho da minha trajetória aí em relação ao encontro com a terapia ocupacional nesse mundo infantil. Uhum. Né? E você chegou aqui em São José do Rio Preto, então, na pandemia? Eu vim em 2018, eu trabalhava numa clínica, mas eu trabalhava também em Campinas, então eu ficava nessa viagem, eu ia e voltava, eu faço por conta de um amor, né? A gente faz um monte de coisa, né? Mas eu também tenho muito amor pela minha profissão e também não era uma coisa, era uma coisa inegociável. Eu precisava trabalhar com a terapia ocupacional. E aí, na pandemia, ficou mais difícil de eu fazer esse trajeto, né? E aí, porque não tinha mais ônibus para ir, a gente começou a ter muitas limitações. Aí foi quando a gente decidiu, então, trazer as minhas coisas para cá e eu montar um espaço, então, de atendimento aqui. Então, a gente sabe que a pandemia trouxe muitas questões aí, né, de vivências não tão legais, mas nesse momento foi a minha possibilidade, então, de mudança de vida mesmo e trazer uma nova visão da terapia ocupacional para São José do Rio Preto. E aí, valeu a pena? Quem é Rio Pretense é suspeito a falar, né? Porque a gente ama a cidade. É verdade. Se adaptou bem. Muito bem, eu já sou apaixonada por aqui. Eu não me vejo em outro lugar que não em São José do Rio Preto mesmo. O Rio Preto, né? E quando a gente não é de Rio Preto, a gente fica São José. E depois que a gente aprende que assim, né? É Rio Preto. Né? A gente faz questão do Rio Preto. E olha só, gente. Hoje o nosso tema é o papel da terapia ocupacional no desenvolvimento infantil. Trouxemos essa profissional que é referência, como a gente já disse. E, Rê, eu quero iniciar com uma pergunta, porque eu acho que vai fazer todo sentido para quem não conhece. O que é a terapia ocupacional? Porque eu, antes de conhecer, eu confundia com a fisioterapia, por exemplo. Acho que tem essa confusão porque a gente também tem o mesmo conselho de classe. Então, o CREFITO é o Conselho Regional para a Fisioterapia e para a Terapia Ocupacional. Então, são profissões que por muito tempo caminharam juntas e caminham juntas na questão da habilitação e a reabilitação, mas que são graduações diferentes. Então, a terapia ocupacional é uma graduação, dependendo da faculdade, de 4 a 5 anos, né? Então, porque tem pessoas que acham que é uma especialização e não é uma graduação. Então, a gente faz a graduação de terapia ocupacional. E aí eu falo que às vezes o nome não ajuda muito, né? Porque a gente fica pensando na ocupação. Então é algo para ocupar as pessoas, né? Mas a gente fala assim, sim, a gente tem um papel ali na ocupação, mas não o ocupar pelo ocupar, mas é da ocupação da vivência das pessoas. Então a gente fala assim, a gente tem ocupações desde bebezinho até a idade, até a terceira idade, né? Então é uma profissão que engloba o mundo, assim, muito como um todo, né? Então, assim, desde a infância até a parte dos idosos. Mas pensando nas ocupações do cotidiano.
Então, a terapia ocupacional é uma profissão que lida com a ocupação humana. Então, quando eu sou criança, eu vou lidar com as questões do brincar. Então, crianças que têm dificuldades nessa ocupação principal, que é o brincar, o terapeuta ocupacional pode auxiliar. Então, trabalha tanto o desenvolvimento quanto uma recuperação também. Isso. Então, se a gente for pensar um adulto que teve, por exemplo, um AVC, então ele teve uma limitação física ali, a terapia ocupacional pode auxiliar tanto na reabilitação ou quanto na adaptação, por exemplo, de algumas situações para que ele volte a fazer a comida, a digitar, né, a poder tomar um banho com autonomia e independência. Vamos pensar no idoso. O idoso também perde muitos papéis ocupacionais por conta de já não trabalho mais, e aí a gente vai adoecendo também por conta de algumas outras questões. E a terapia ocupacional pode entrar para pensar quais outras possibilidades de ocupações que a gente pode ter no cotidiano. Né? Então, a gente ajuda nesse processo, para que as pessoas de fato tenham mais autonomia, independência e uma participação social que aconteça de fato, né? Pode falar. Olha, só pra te avisar que acontece sempre, viu? Essa confusão das duas. Não, mas eu queria saber quem mais procura o profissional de TO, né? Que é o que a gente chama. Eu acho que a gente já teve uma trajetória, assim, muito de oscilar, né? Então, quando eu comecei a trabalhar enquanto terapeuta ocupacional, por exemplo, eu trabalhava num serviço que se chamava CAPS, que era o Centro de Atenção Psicossocial. Então, eu trabalhava muito com adultos que tinham adoecimento psíquico de uma forma intensa. Então, eram pessoas com esquizofrenia, com depressão grave, com alguns diagnósticos ali que tinham uma limitação muito intensa na questão do cotidiano. Hoje, de uns 6 anos para cá, a questão do neurodesenvolvimento, né? Então, hoje, assim, a gente tem sido muito reconhecido aí no atendimento infanto-juvenil, porque tem aparecido mais diagnósticos em relação ao autismo, ao TDAH e entre outras disfunções ali que a criança pode apresentar no desenvolvimento. Então, hoje os médicos fazem muitos encaminhamentos para nós, né? Então, é uma profissão que tem crescido por conta da importância que tem no desenvolvimento ali infantil. Entendi. E aí só pode chegar a um TO se eu tiver um diagnóstico em mãos? Não, é uma boa pergunta, né? Então, a gente fala que muitas vezes os pais estão lá com a criança e eles percebem que parece que alguma coisa não está caminhando bem. E às vezes vai no médico, o médico também, o que a gente percebe? Às vezes os pediatras às vezes falam, não, com 2 anos vai dar tudo certo. Não deu um exame, tá tudo bem. Isso. E aí às vezes o pai fala, não, mas tem alguma coisa que parece que não está fluindo muito bem. E aí, então a família pode chegar sem diagnóstico algum, sem nenhum encaminhamento também de outros profissionais, mas porque assim, nós somos os profissionais habilitados no entendimento do desenvolvimento infantil. Então, muitas vezes, quando esses pais chegam com algumas dúvidas, às vezes a gente é uma luz ali no caminho. Né? Então, a gente pode fazer alguns direcionamentos, né? Às vezes, não necessariamente vai precisar do nosso atendimento, mas a gente pode fazer os encaminhamentos necessários. Né? Então, a gente não precisa de um diagnóstico para estar em atendimento de terapia ocupacional. A gente precisa estar com alguma limitação no nosso cotidiano. E aí, isso sim faz sentido ter um terapeuta ocupacional na vida da pessoa. Isso. Entendi. Eu quero até colocar aqui a minha experiência própria, porque eu acho que fica mais representado, as mães principalmente vão entender. Porque eu conheci o profissional de TO quando uma das meninas tinha 8 meses. Porque, como eu tenho gêmeas, a gente compara, não tem como. Então, uma delas não conseguia se sentar sozinha, né? Isso. Então, a pediatra me encaminhou. A princípio para uma neuro, né? A gente sempre começa pela neuro. E aí a gente foi e chegamos na TO porque a gente precisava que ela se desenvolvesse. Sim. E aí, eu falei, nossa, mas TO, nessa idade de 8 meses, já dá para fazer muita coisa. Sim. A gente fala que tem TO até na UTI neonatal, assim. A gente consegue pensar em situações ali de atendimento já numa fase muito inicial. E aí, se a gente for pensar uma criança, né, ali aos 8 meses, também a gente tem alguns marcos do desenvolvimento que a criança precisa alcançar. E aí, quando aquela criança não está alcançando os marcos do desenvolvimento, a gente precisa pensar nessa equipe que pode auxiliar. Então, muitas vezes pode ser a fonoaudióloga, pode ser o fisioterapeuta e pode ser o terapeuta ocupacional também. Nesse caso, ela precisava dos 3 profissionais, então era fisio, TO e fono, porque não era só uma questão do sentar, do engatinhar,
alimentar, mas também a alimentação, porque aí a gente começa a observar que a criança, o bebê ali nessa fase da introdução alimentar já tem algumas restrições. Não gosta de certo tipo de textura, Sim, que eu acho que é importante a gente falar também, né? A questão, sobre isso, né? porque quando eu penso em terapia ocupacional, vem logo a parte sensorial, assim. Sim. Eu acho que tá bem relacionada a isso, né? O profissional de TO. Hoje a gente fala que o boom que teve da terapia ocupacional está relacionado, então, com uma das especialidades da terapia ocupacional, que é a tal da integração sensorial de Aires, né? Então, essa é uma das abordagens que a terapia ocupacional pode utilizar. Porque agora também ficou muito mais claro para as pessoas, até quando artistas falam, né? Então, teve uma vez que foi a Giovanna Eubank que falou, né, que um dos filhos dela tinha uma disfunção de integração sensorial e isso estava limitando algumas situações do cotidiano. Então, isso começou a ser mais falado. Sim. Porque antes só parecia que a criança é frescurenta, né? Tem frescura, não quer portar roupa. Tem frescura, não quer comer tal comida. E aí a gente começa a entender que não, tem uma dificuldade que tem um impacto muito importante no dia a dia. Mas a gente também tem outras abordagens, né? Então, a gente também, por exemplo, na área infantil, a gente teria a abordagem do Bobat, a gente teria a abordagem da psicomotricidade. Então, a gente tem outros recursos também para fazer o atendimento infantil. Mas, nesse momento, o que tem sido mais falado é na questão da integração sensorial. Um bom indicativo para pensar em procurar um profissional seria, então, realmente, igual a Daya comentou, uma comparação, né? Com outras crianças, num ambiente, na família, na escola. As outras crianças fazem tal coisa, a minha não. Eu acho que é sempre. A gente vai comparar no sentido assim, que tem um marco, né? Todo mundo imagina, não, precisa falar até. Assim, precisa ter já uma linguagem ali a partir dos 2 anos. Se não está falando, algo deve estar acontecendo. Então, assim, a gente precisa sempre olhar para o marco de desenvolvimento, porque senão a gente, às vezes, perde o tempo. E a gente fala que tem um tempo ali da infância que os receptores, os neurônios, estão todos ali ativos para receber a informação. E se a gente perde esse tempo, é como se a gente perdesse um momento muito importante da criança receber a informação necessária, né? Então, a gente fala que, sim, a gente faz uma comparação, mas depois que a gente entende que tem algo que não está funcionando bem, a gente começa a comparar a criança com ela mesma. Também para a gente poder fazer uma evolução. Senão também fica, às vezes, uma cobrança muito injusta com aquela criança. Né? Então, tem que fazer igual a outra, tem. Então, uma coisa que a gente não pode ficar assim, cada criança tem seu tempo. Não, a gente precisa entender que sim, tem os marcos de desenvolvimento. Mas dentro dos marcos de desenvolvimento, aquela criança tem o seu tempo também, mas com intervenção a gente vai esperar que ela vá evoluindo, se desenvolvendo. E eu acho bem interessante, porque aí eu comparo comigo mesma, e eu cheguei lá, assim, desesperada, né, Rê? Porque depois eu, mais pra frente, precisei novamente, recorri à clínica da Renata, e aí, com as perguntas e tal, e eu fiquei pensando assim, nossa, a minha filha tem essa dificuldade, mas eu também tenho. Aí você já trata a criança e a mãe, no caso? E aí, por exemplo, eu tenho muita agonia de pisar na areia, da praia, por exemplo. Sim. E muita gente tem também, eu comecei a prestar atenção nisso. Ou grama, pisar na grama, né? Que são as texturas, assim. Pro adulto, a gente consegue tratar isso também ou não? Vai ter que conviver e é isso? O que a gente sempre vai pensar é que, assim, as sensações estão aí para todo mundo, né? Então, tem as sensações que a gente fala que são sensações táteis, que é na nossa pele. Tem sensação auditiva, que é ali do que a gente está ouvindo, né? Tem gente que tem mais sensibilidade com a questão do olfato, e aí, entre outros sistemas. Eu falo que a gente só vai ficar preocupado quando aquilo me limita. Então, por exemplo, eu tenho uma questão com textura. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma kafta. A kafta, você tem que pegar a carne moída e tacar a mão na massa. E tem hora que eu tô lá, e aí tem hora que eu viro e mexo, eu tô indo. Eu já tô até agoniada de ouvir. Aí eu vou lá, já lavo a mão de novo. Meu marido fala, mas por que você tá lavando a mão se você vai ter que voltar a mexer na carne de novo? Eu falo, mas por isso que eu preciso me dar uma aliviada para conseguir voltar. Então, mesmo tendo algumas questões ali em relação ao meu sistema tátil, isso não me limita. Eu não deixo de fazer a kafta por conta daquilo, né? Então, assim, não tem problema eu não gostar de pisar um pouco na areia, não. O problema é quando isso me limita. Então, eu não vou à praia por causa disso. Eu não vou num casamento que tenha grama porque eu não dou conta. Então, assim, isso vai me limitando. Então, talvez isso precise ser olhado
para que eu não tenha transtornos ali durante o meu dia. Então, eu deixo de aproveitar algo que seria bom. Então, minha família toda vai viajar e eu vou deixar de ir para a praia porque eu não aguento a areia. Então, como que eu posso cuidar disso? Né? Então, ou em relação à alimentação, eu deixo de ir a um restaurante, então eu não vou porque eu não como determinadas comidas e eu não consigo sair de casa mais por conta disso. Então, assim, tem algumas questões que podem estar relacionadas algumas sensações, e tudo bem eu não gostar, a gente não vai gostar de tudo, mas quando isso me limita, me atrapalha... Traz um sofrimento, isso, né, Renata? Quando traz um sofrimento, aí isso sim precisa ser cuidado, né? O TOC, eu não sei se o TOC ele é um transtorno, uma síndrome, como que ele é tratado. Ele pode ser tratado, diminuir o impacto de uma pessoa que tenha o TOC? O TOC dentro da TO? É o transtorno obsessivo compulsivo, né? E sim, a terapia ocupacional também pode abordar... questões relacionadas a este transtorno, né? A gente fala, sempre vai depender ali de quais mais outras questões estão aparecendo, mas não necessariamente está relacionado com a questão sensorial, mas a gente pode pensar no cotidiano. Então, por exemplo, quando eu trabalhava em CAPS, aparecia muito mais essas questões do TOC, né? E a gente tentava ajudar no cotidiano dessa pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que têm TOC em relação a check, né? Eu preciso ver se eu fechei a chave, aí eu perco 1 hora do meu dia só pra ver se de fato eu fechei ou não. Aí você fala, mas acho que eu também fico assim, eu fico na dúvida se eu fechei o carro, mas isso não me limita, você não deixa de fazer algo porque você não fechou. Não perco 1 hora. Isso, né? Tá. Então, eu sempre falo assim, qual o impacto que esses sintomas ou sinais vão ter no meu cotidiano. Sim. E aí, tem um outro detalhe, que aí voltando aqui pro meu Pro casos de família? Casos reais. Não, porque assim, uma das meninas, porque as duas chegaram, né, a fazer a terapia, mas quando eu cheguei lá, é porque uma delas não estava querendo colocar roupa. Só que isso não foi desde sempre. Sim. Foi a partir dos 3 anos de idade que isso começou a acontecer. Por quê? Que tem a partir de tal idade que eu não consegui observar isso desde antes? A gente fala que o nosso corpo, ele vai... No desenvolvimento e vai apresentando algumas sensações. Então, por exemplo, a gente fala alergia. Às vezes a alergia ao camarão não vai aparecer na primeira vez que eu comer, vai aparecer a partir do contato que eu for tendo com aquilo, né? E aí depois quando aparece de um jeito até intenso, né? Sim. Não é uma comparação muito assim, mas às vezes é porque aquela criança muitas vezes não estava tendo a noção real do que ela estava sentindo na pele dela. E conforme aquilo vai acontecendo, essas sensações vão me trazendo outras sensações e aí eu vou ficando angustiada e às vezes... Parece que foi de uma vez, mas pode ser que ela já estivesse dando alguns outros sinais com o tempo, e aí em algum momento aquilo ficou mais intenso. Então pode ser que assim, não é que ela não gostava de pôr a roupa, mas pode ser que ela já estivesse escolhendo alguns tipos de tecido. E aí, entendi. Isso foi diminuindo, e aí foi ficando cada vez mais restrito, entende? Entendi. E, por exemplo, se comparando, né, fazendo uma analogia com as alergias, a gente pode desenvolver a qualquer fase da vida, não tem, né? Uma coisa que até um medicamento, já veio especialista falando, né? Que eu posso passar uma vida sem e de repente desenvolver. Então, eu também posso ter alguma limitação, alguma coisa que me incomode e nunca me incomodou, até adulto? Nossos estudos hoje diz que precisa aparecer na infância, né? Então, muito provavelmente, se apareceu ali a partir do adulto, não necessariamente está relacionado com a disfunção de integração sensorial. Aí talvez a gente tenha que procurar qual outra causa disso, né? Então, às vezes pode ser porque eu tive alguma situação muito mais intensa. Então, assim, eu nunca tive receio de ficar dentro do carro, não, mas depois de um assalto, aquilo... Então, pode ser depois de uma situação mais intensa que eu venha a ter, mas para essa disfunção de integração sensorial que a gente fala, precisa iniciar na infância. Na infância, mas sempre. não necessariamente já ali desde o nascimento, entende? Aquilo também vai... Porque o nosso cérebro, ele vai se transformando e vai tendo essas conexões e a gente vai tendo mais experimentações. Então, um bebezinho tem muito menos experimentações do que uma criança de 3 anos, né? Então, talvez naquele momento das experimentações que esse cérebro vai recebendo informação e às vezes se desorganiza. Entendi. Mas precisa ser na infância. Entendi. E aí eu quero aproveitar para fazer uma observação e também um agradecimento,
Porque, ai, vou me emocionar, gente. Hoje eu tô chorona. Faz eu chorar. Mas eu tava muito preocupada quando eu cheguei lá na clínica. E eu falei assim pra Renata, eu falei assim, nossa, Renata, mas assim, nunca mais vou poder viajar pro frio, né? E ela falou assim, Dai, a gente consegue melhorar isso. O que eu posso te dizer é que, assim, se você quiser ir mês que vem, eu vou te orientar a não ir. Mas calma que vai dar tudo certo. Mas eu acho que eu fiquei com aquilo na minha cabeça, que eu fiz questão de marcar uma viagem pro frio, depois de algum tempo, obviamente. Mas eu fiquei assim, naquela tensão, gente, tem que funcionar, tem que funcionar. E aí a gente viajou agora, no final do ano, e assim, foi uma das viagens mais incríveis que a gente teve, porque a Amy, né, que era que eu tinha mais dificuldade com a questão da roupa, ela se divertiu muito, ela ficou muito feliz de ir pra neve, inclusive, e foi muito bom, assim. Então, obrigada, porque a sua equipe é maravilhosa. Obrigada pela ajuda, pelo acolhimento, porque é muito importante a gente se sentir acolhida também, porque a gente chega num ambiente que dá medo, assim, no sentido de, tipo, descobrir um transtorno e sem saber como que vai ser a tua vida a partir daquele momento. Mas foi muito incrível, assim, esse tempo que nós passamos lá. Parabéns pelo seu trabalho, que Deus continue te abençoando, a sua equipe, as meninas, os meninos são incríveis. Eu me senti assim, de casa mesmo. Sem contar, gente, que nas datas comemorativas, e assim, me mandavam mensagem, Dai, qual sabor de bolo que as meninas gostam? Que delícia. Porque tinha comemoração de aniversário, no dia que foi o último dia delas também teve comemoração, certificado. É incrível, assim, esse carinho, esse acolhimento. Dá até dó de não ir mais, gente. Eu falo que isso tem muita relação com a terapia ocupacional, né? Assim, quando a gente pensa nos desejos, nos gostos, né? Assim, então, quando a gente fala nesse acolhimento, tá muito relacionado com a visão da terapia ocupacional. A gente fala que a gente olha para o ser como um todo, né? Então, a pessoa que vai lá, ela não tá indo para reabilitar um membro, né? Assim, tá indo porque a mão não tá funcionando. Não, é pra gente pensar no todo. Então, é o contexto todo. E a gente fala que quando uma criança tá com alguma questão ali do desenvolvimento, desorganiza a casa toda, né? Não é só a criança, é a família toda que fica aflita e angustiada, né? E eu falo, e a gente trabalha com uma coisa assim, a gente trabalha com muito amor, mas a gente trabalha com uma questão que é de um sofrimento muito grande. A família não chega lá feliz pra gente, a família chega com uma dor, né? E aí, assim, a gente fala que a gente precisa fazer com que essas pessoas fiquem aqui e essa dor seja amenizada, né? Então, quando a gente fala desse atendimento, assim, da gente pensar, qual é o bolo que gosta, ou da gente tentar entender, né? A criança tá feliz aqui no atendimento, então, assim, pra criança, é pra pensar que é uma brincadeira. Então, a criança, ela vai chegar lá, ela vai brincar, né? A gente que tá com o objetivo na cabeça, eu sei que a partir dessa brincadeira eu consigo fazer com que ela melhore em tal coisa, consigo, né? Então, e o brincar, muitas vezes, o brincar por si só já é o terapêutico, né? Então, assim, já é o objetivo, porque tem crianças que não conseguem brincar, né? E aí, nesse processo, a gente entende que a gente traz um pouco mais de acalento, a gente traz essa esperança mesmo de que a vida vai acontecer mesmo com seus percalços aí, né? Então, acho que nesse sentido eu fico muito grata saber que a gente fez sentido também aí na vida de vocês, né? E elas perguntam, mamãe, a gente vai hoje? Porque vira uma diversão mesmo, né? E a Daya comentou, por exemplo, né, trouxe a situação do certificado quando concluiu o tratamento. Então, é um tratamento que ele tem começo, meio e fim? Tem uma alta do tratamento? Eu falo que a parte da alta parece que é o mais difícil, né? Porque o que acontece? Como a terapia ocupacional pensa nas ocupações ao longo da vida, então vamos pensar uma criança que tem um transtorno, por exemplo, do espectro do autista. Tem crianças, assim, o autismo, ele vai seguir com a vida da criança, né? Então, cada fase da vida talvez tenha objetivos e tenha questões para serem cuidadas. Mas a gente sempre tenta descrever ali junto com a família quais são os objetivos daquele momento, que pode ser que sim, para aquele momento a gente conseguiu finalizar, a criança pode viver sem a gente, pode ser que em algum outro momento da vida ela precise retornar, mas que a gente tenha essa tranquilidade. E pode ser que não precise mais da gente, né? Então, assim, sim, é um acompanhamento que precisa ter começo, meio e fim, né? E mesmo que seja um fim assim, é um fim, mas que pode ser que na adolescência eu precise de novo, pode ser então que a gente tenha esse pensamento, mas que é muito difícil a gente pensar num tratamento também que vai ser eterno, né? Porque isso angustia também muito. E angustia o terapeuta também. Então, às vezes, quando a gente tá muito tempo com uma criança, a gente fala, será que eu tô fazendo melhor? Será que eu tô conseguindo, de fato,
suprir ali, né, a necessidade daquela criança, ou ajudar no desenvolvimento. Então, a gente também fica nesse momento que pensando, será que é o momento da alta ou não? Às vezes tem mãe que fica mais insegura com a alta, às vezes tem mãe que fala assim, não, acho que eu prefiro agora a alta, e aí a gente fala, será que era o momento? Mas a gente também aposta nisso, porque a gente fala assim, tem que ser muito centrado na família. A família é o que vai determinar também. Que foi o meu caso, inclusive, né? Eu cheguei e falei assim, meninas, porque eu preciso da alta. Porque pra gente também é cansativo. E eu lembro um dia eu tava lá na recepção esperando as meninas, Fiquei super chateada com a minha fala, porque eu tava conversando com uma mãe e eu falei assim, não, mas eu vou esperar mais um pouquinho, mas eu vou parar, né? Eu vou conversar com as meninas e falar assim que eu vou me dar essa alta, tô precisando porque eu tô cansada. Eu venho aqui uma vez por semana. Aí ela falou assim, eu venho 4. Gente, eu não sabia o que falar pra ela, porque assim, se eu tô cansada, imagina como essa mãe tá exausta, assim, né? Com a situação. Mas eu antes eu falei com vocês, né, com a equipe toda, eu falei assim, eu acho que eu preciso disso, a gente precisa porque tem que ser bom pra família, como você mesmo tá falando, mas eu já aviso que eu não estou falando que vai ser definitivo, vai ser uma pausa, pode ser que a gente volte, se eu ver, né, que tem essa necessidade, a gente volta, não tem problema nenhum, é um respiro. E por enquanto tá sendo muito legal, muito bom, assim, porque também tirei televisão. Ótimo. Foi tirando várias coisas. Várias coisas, porque a gente precisa também dar mais essa atividade, essa autonomia mesmo para as crianças e imaginação e brincarem mais, porque vocês falavam muito isso. Leva no parquinho, né? E as experiências externas, né? Faz muito. A gente fala assim que às vezes, o que acontece? Não adianta a criança funcionar na terapia, a criança precisa funcionar fora da terapia. Então, às vezes, não adianta o terapeuta dizer, olha, hoje foi ótimo, maravilhoso, e aí a mãe fala, mas não tá ótimo, maravilhoso lá em casa. O que tá acontecendo, então? Por que eu tô fazendo de errado? E aí, fala assim, não, porque assim, a criança... Por isso que a gente fala assim, precisa sair, precisa ir pra parque, porque a criança precisa experimentar tudo aquilo que ela tá treinando na terapia, ela precisa... É a mesma coisa, eu vou pra aula de inglês. Não adianta eu só ficar na aula de inglês e eu não for viajar pra um lugar que eu tenha que falar inglês. Né? Assim, eu preciso treinar, eu preciso ter lugares pra experimentar o que eu tô aprendendo e pra ver se de fato aquele aprendizado tá sendo efetivo ou não. Então a gente fala que a terapia também é isso. E às vezes, o que acontece em muitos momentos é que a gente às vezes não consegue ouvir essa família. Então o mais importante, a família sim, me traz muitos dados reais. Não sou eu a detentora do conhecimento. Eu tenho algumas habilidades para entender algumas coisas, mas é a família que tá com a criança lá todos os dias. É a família que tá vendo se tá indo ou se não tá. Então, a gente precisa ter essa família junto com a gente. Renata, e levando em consideração que as crianças passam metade do tempo, não metade... 60%, 70% do tempo em casa e 30%, 40% na escola, qual a importância da escola e do educador dessa criança em trazer informações para a família? Porque às vezes não está acontecendo em casa, está acontecendo naquele ambiente. Eu percebo, assim, que os professores... assim, a gente tem muitas parcerias com as escolas, né? A gente percebe que os professores, eles têm uma visão que às vezes até os terapeutas não têm. Porque, por exemplo, os professores veem muito mais criança típica do que as crianças que têm dificuldades. Então, eles sabem muito mais do desenvolvimento típico do que talvez os terapeutas que estão mais acostumados a ver o quê? Só a criança atípica, né? Que tem a deficiência ou que está com alguma dificuldade de desenvolvimento. Então, o professor, às vezes, bate o olho e já consegue perceber a dificuldade. Então, sim, os professores são muito importantes para nós, né? O que às vezes a gente percebe é que às vezes eles não têm tanta segurança, ou hoje, no contexto que a gente tá, às vezes a gente já fica assim, tem que bater, assim, dependendo de como a gente dá essa devolutiva para a família, a escola, às vezes a escola não consegue também ser tão acolhedor no momento, porque assim, às vezes aquela criança que foge um pouquinho do que a gente espera, são crianças mais trabalhosas, né, e aí às vezes eu fico às vezes os professores ficam assim, mas não vai medicar? Mas não vai... E porque aí, ele tem mais 30 para cuidar, né? Isso, e aí fica um peso, né, então talvez assim, aí às vezes pra mãe ouvir aquilo do professor é muito impactante, então assim... É sempre delicado esse momento, né? De observar, de ver alguma dificuldade. Então, é uma delicadeza também de trazer essas dificuldades para os pais, para que eles possam, então, procurar ajuda em outro ambiente, né? Mas a escola, assim, tem um poder
incrível, assim, nesse processo de observar. Porque às vezes os pais, às vezes a Day ainda que comparava uma com a outra, né? Sim. Às vezes é o primeiro filho daquele casal, eles não têm mais com quem comparar. Como que eles vão entender que aquilo não é, talvez, o esperado para a idade, né? Então, às vezes a escola é a que consegue trazer essa informação para os pais, né? E eu acho importante também nós, como pais, né, mães, estar mesmo em cima e observando sem ter medo, porque eu acho que acontece muito, né? Não quero nem procurar um profissional. Vai que tem algum diagnóstico e eu não quero nem ficar sabendo. Sim. Então, as mães, né, não têm essa aceitação de início. Mas eu não estava em cima e eu fiz questão de escola, terapia ocupacional e psicóloga conversarem. Então, elas reuniram, não sei como, mas deu certo, né? Sim. Conversaram, o que cada uma achava, como que ia seguir, enfim. Então, eu acho importante isso. Lógico que tem que ter uma abertura de todos os profissionais, porque às vezes vão ficar, não tenho esse horário, não dá pra mim. Mas as mães, os pais, né, ficar ali em cima. Não, vamos fazer de uma forma que dê certo pra todo mundo. E falando, né, em todos esses desafios, tem alguma coisa, assim, um desafio que você fala, nossa, isso é difícil pra gente? Talvez uma não aceitação dos pais, como que é? Acho que a gente vivencia todo dia situações difíceis, assim, mas acho que o que às vezes pega é quando a família não tá muito em sintonia com a gente, sabe? Ou a gente não consegue entrar em sintonia com a família. Então, eu falo que o papel da família é muito importante no nosso trabalho. Então, assim, tanto a gente precisa ouvir mais as famílias, e aí a gente pensando, e a gente também precisa saber como levar para as famílias o que a gente entende como importante, né? Então, acho que o desafio é essa sintonia. Acho que isso... Você sabe que eu fico pensando, porque até a gente conversou da Fernanda, né? Que a Fer veio no Cast Transformar. Primeiro episódio. Foi o primeiro episódio. E quando eu cheguei na Fer, que as meninas também fizeram fono. E, gente, eu levo mesmo, tá? Eu falo assim, eu tô dando uma oportunidade pra elas que eu não tive. Porque hoje eu tenho algumas dificuldades. Lógico que não deixo de viver por isso. Mas talvez se eu tivesse tratado, tivesse tido ajuda lá na infância, hoje eu facilitaria pra mim. Sim. Por exemplo, cabelo molhado nas costas, enfim, um monte de coisa. E aí, quando eu cheguei na Fer, ela falou assim, Day, nós vamos começar um projeto aqui com você. Nós vamos tratar a criança e a mãe. Eu acho muito importante que a mãe também, né, tenha, assim, esse acompanhamento, uma terapia mesmo. Porque se a gente tem conhecimento, a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças e outra, recursos também em casa, não falam nem recursos assim, precisa de financeiro, né? Financeiro, não, em casa, se a gente tem conhecimento, dá pra ajudar melhor, né? Sim. E acho que nesse sentido, assim, por exemplo, a criança às vezes passa 1 hora com a gente lá. Ela tem mais 23 horas do dia dela, né? E aí sim, é o que você falou. Então, a escola precisa ser parceira, a família precisa ser parceira. Mas às vezes a família não sabe como fazer, então precisa da nossa orientação. Então, a gente também às vezes tem que olhar e falar assim, como que eu vou orientar essa família? Como que eu vou auxiliar para que o que eu tô fazendo aqui na terapia saia daqui, né? Vá para outros espaços, né? Então, acho que isso é muito importante mesmo. Sim. Eu tenho mais. Não, é porque eu não sei com quem eu tava conversando lá, não sei se era com a Dani, uma das terapeutas, eu não lembro. Mas eu só sei que a gente chegou num assunto de, assim, que a gente fala muito em casa, né? Eu ouvi, talvez ali, falava muito pra minha mãe, ai mãe, beijo. Nossa, mas é muito estabanada. Nossa, mas é tão desastrada, a gente pode colocar um copo que já deixa cair. Isso, por que isso acontece? Tem uma explicação, não tem? Tem uma explicação. A gente pode avaliar em relação à terapia ocupacional com integração sensorial, a gente avalia alguns sistemas, né? Mas hoje, o que a gente também tem percebido é que a gente tem limitado muito as crianças ao movimento, né? Então, hoje, se a gente for pensar, vamos pensar... na criança pequenininha, às vezes a tela já é dada logo ali no início, né? E aí a gente entende, tem dia que é muito corrido e aí eu preciso cozinhar, eu preciso fazer não sei o quê, então às vezes eu vou deixar a criança lá porque é a hora que ela fica quietinha. Mas isso tem um impacto
no desenvolvimento ali motor daquela criança, né? Então, por isso que a gente tem falado muito, assim, acho que vocês têm ouvido muito falar, o tummy time, né? Então, o bebezinho já logo do começo já ir pro chão, já ficar de barriguinha para baixo, para que ele fortaleça ali o pescocinho. Tem alguns equipamentos que a gente, então, tem que tentar evitar. Então, assim, o andador. Tem um monte de... O Brasil não é proibido, um monte de país é proibido o andador. O andador atrapalha o processo da marcha da criança, só que às vezes me facilita meu dia, né? Eu boto a criança no andador e vou fazer minhas coisas e ela fica pra lá e pra cá. Mas é assim, é perigoso. Este processo é perigoso porque ela pode ter uma queda, é perigoso porque eu sobrecarrego o meu quadrilzinho que ainda não estaria pronto pra estar nesse processo de estar em pé. Então, assim, esse processo que a gente fala, às vezes é porque a gente tem limitadas crianças. Então, a escola, eu falo que até os 7 anos você tem que olhar para a escola. Tem muita carteira? Não é escola para criança. A escola tem que estar com mais verde, com mais área para brincadeira. Então, assim, essa questão do estabanado é porque a gente tem experimentado menos o corpo. Então, se a gente pode ouvir, talvez os ortopedistas talvez estejam com menos crianças com braço quebrado, porque as crianças estão mais limitadas em relação ao seu movimento durante o dia. Então, criança é peralta, criança corre, criança pula, criança... Vai ser paciente dele lá na frente, né? Hora que tortinho, alguma coisa, escoliose. Mas então, assim, tem um pouco a ver com o modo que a gente tem levado o desenvolvimento infantil. E tem crianças também que têm mais dificuldades. Então, assim, eu falo que um sistema que a gente fala que a gente tem que se chama proprioceptivo, que é a sensação do próprio corpo, que está relacionado com a nossa musculatura, com os nossos tendões, ele vai sendo desenvolvido a partir das nossas experimentações. Então, cada vez que eu fico em pé, eu sinto o meu corpo, eu sei onde está meu pé. Por exemplo, se eu pedir para você passar um batom agora, você sabe onde está a sua boca. Mesmo não tendo um espelho, talvez a gente não passe certinho, mas a gente consegue passar, sabe onde está a boca. Mas por que você sabe? Porque você já treinou, porque você sabe onde estão as suas partes do corpo. Se eu pedir para você passar debaixo da mesa, você sabe que você cabe ali ou não cabe ali. Você estavam falando, a mesa, vamos ver, eu já afastei a mesa num tanto, eu sei que a gente vai caber. Mas então essa sensação é a sensação proprioceptiva. As crianças, quando são muito pequenininhas, não têm essas sensações. E se eu não vou experimentando meu corpo, eu não vou tendo esquema corporal. E aí, quanto menos esquema corporal, mais desastrado eu fico. Eu falo assim, eu tô vivenciando isso agora, né? Então, assim, a mulher quando engravida, né? Ai, assim, que linda! Parabéns, inclusive! Eu tava aqui, eu falei assim, já teve umas 2 vezes. Quase trouxe a deixa aí em algumas falas. Eu falei, não sei se ela quer treinar público. É verdade. Mas a gente pensar, o corpo vai se transformando. Então, aquele corpo que eu tava acostumada, a gente começa a andar mais como pato, né? A gente começa a trombar com as coisas. Por quê? Porque eu tava acostumada com um esquema corporal e agora o meu corpo tá se transformando. Então, a gente também fala isso pro adolescente. O adolescente também não parece estar com mão de alface. Nossa, adolescente é tudo desastrado. Por quê? Porque ele tava acostumado com o corpo e aquele corpo deu um espichão. Então, a minha propriocepção mudou. Eu tenho menos noção. Então, eu tô de novo me adaptando para aquele corpo. Né? Então, a explicação do desastrado muitas vezes é por isso. Então, o movimento é eterno. A gente precisa estar sempre. Então, a academia não é uma coisa assim, por estética. É porque, assim, me traz essa sensação do meu corpo. Eu sei onde meu corpo tá. Mas também é uma questão da pessoa também. Eu acho que tem um pouco disso. Sim, porque eu, de novo, levando na comparação de uma e outra. Tanto que eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu cheguei com uma. E aí, foi logo o aniversário delas, né? E elas, eu quero ir junto, eu levei as 2. E você chegou em mim e falou assim, seguinte, nossa, aquele dia pra mim. Ela falou assim, eu sei que você tá aqui por causa da Amy, eu já entendi, a gente já conversou, vai dar tudo certo. Mas eu acho que você deveria trazer a Meg também. Eu, Jesus amado, como assim? Eu tava pensando em uma, agora tá falando da outra. Eu tava querendo a alta agora. Não, e eu não sei se você lembra dessa fala, porque você falou assim, me preocupa até mais. Porque ela tinha muitas quedas, né? Você tinha mais dificuldade ali no movimento, Foi, levei né? no ortopedista e tudo mais. Mas eu até anotei aqui pra fazer uma pergunta, porque eu tô entendendo, então, que o TO, ele não cuida só de parte física, né? Mas coisas também que envolvem a mente, que envolve talvez o emocional também. Também. Assim, é uma terapia, né? Então, nós somos formados, assim, na nossa graduação, a gente tem muitas questões que a gente vai entender do desenvolvimento. E o desenvolvimento não é só motor, né? Ele é psíquico também, né? Então, a gente sim também aborda questões que é do desenvolvimento como um todo, né? Então, e sim, pode ser da pessoa, né? Então a gente percebe, mas pode ser que assim, eu falava assim, às vezes a atenção foi tão pra uma, porque talvez foi aqui, nasceu menorzinha que precisou de uma, e aí a outra acabou, vamos lá, vai que vai, né? E assim, e aí ali deu uma enroscadinha em algumas questões do movimento, mas que com a intervenção
coisas foram melhorando assim. E ela vai experimentando mais agora o movimento também, né? Com certeza, mas porque eu também tive essa consciência. Uhum. Tanto que agora, não sei vocês aí, tô fazendo em casa, ai gente, me julguem ou não. Mas de deixar elas em pé no sofá mesmo, sabe? Isso. Caminhar um pouco no encosto do sofá. Eu nem brigo tanto mais. Uhum. Acabou que uma quebrou o braço. Mas também tá tendo infância. Tô pensando por esse lado. Foi o braço, foi a cabeça. Então tá tudo bem. Mas eu falo que as experimentações são necessárias, né? Claro, a gente não quer que ninguém se machuque. Mas a criança, ela precisa experimentar para ela entender que talvez aquilo não seja... Claro, a gente não é assim, é isso, não foi a cabeça. Né? Assim, a gente tem, mas ela, às vezes, precisa experimentar. Talvez agora ela fique até mais esperta. Isso aqui eu preciso tomar mais cuidado ou não. Né? Claro que a gente não quer que ninguém se machuque. Sim. Mas, às vezes, tem raladinho que precisa acontecer para que a criança entenda aquele processo, né? A gente tem que permitir, mas eu acho que com essa era digital, a gente ficou tão assim, tela, e... Nossa, descobri que a tela deixa meu filho quieto. Minha filha é mais quietinho ali, consigo fazer mais coisas, porque a gente quer fazer mais coisas, cada dia mais. Mas não tava sendo, pelo menos em casa eu observei isso, não tava sendo benéfico. Pelo contrário, eu tava tendo muito mais prejuízo. Que uma outra questão nossa também era de dormir. Lembra que eu falava, gente, mas ela acorda toda hora, umas 5 vezes na noite e tal. E aí eu comecei a prestar atenção que a gente conseguiu na terapia com que ela dormisse. Nossa, lindo, maravilhoso, perfeito. Ia sozinha pra cama, inclusive. Mas depois dessas férias que a gente voltou de viagem, e aí eu precisei voltar a trabalhar, e elas de férias ainda, então foram pra televisão. Voltou o tal do medo. Então, acordar à noite de novo, várias vezes. E aí voltei a tirar a tela, e agora tá 3 semanas já sem tela, 0. Porque é 880, gente. Radical. A gente sabe que hoje, assim, a tela faz parte da nossa rotina, né? Não tem jeito. Mas a gente fala assim, a Organização Mundial de Saúde diz assim, que tela de até 2 anos é 0. E depois tem lá a quantidade de tempo que pode ser ofertado para criança ou não, né? Eu falei, eu fui criada com TV, mas antes a TV era mais distante, eu tinha que ir até ela, eu tinha que... e aí, assim, eu tinha que esperar o desenho que eu queria assistir, né? Tinha uma questão da espera. Hoje é tudo muito rápido, tá tudo muito ali, na mão. A criança não tem mais paciência nem para ver um comercial, né? Logo já passa, já põe o dedinho lá, já sabe onde pula. Então, assim, tá muito do imediato, e isso também traz consequências para as minhas questões psíquicas, né? Porque aí eu tenho menos tempo de espera, menos controle inibitório. Então, isso tudo atrapalha no meu desenvolvimento. Mas isso também pega no adulto, né? Hoje a gente vai no banheiro com o celular na mão, né? A gente também tem dificuldade de desapegar ali do celular, né? Mas porque ele faz parte da nossa rotina. E aí, como que a gente vai cuidando disso também para que a gente... Porque aí a gente também tem que ficar menos na tela para que a criança também fique menos, né? Então... Já sabemos e entendemos que criança é espelho, né? Não tem como você ficar falando. Aprendi muito mais, né, pela vivência do que pelo que você tá ensinando e só falando. Rê, e a parte de alimentação? Vocês trabalham também lá? Porque quando as meninas, a Amy, né, que começou a ir na fono, lá com 8 meses, ela pedia pra eu levar a comida e tal. Eu falava assim, mas gente... O que tem a ver? A terapia ocupacional também trabalha a parte de alimentação, né? Sim, a gente fala que como a gente trabalha com as ocupações, o alimentar-se faz parte de uma das ocupações. A gente fala que são atividades de vida diária, né? Então, o banho, a alimentação, o dormir. Então, são várias questões ali que envolvem as AVDs, que a gente fala. E sim, o terapeuta ocupacional também se envolve nessas situações. E aí, a avaliação é não estar comendo por quê? Às vezes, se for por uma questão de mastigação, deglutição, a gente vai precisar da ajuda da fono, porque é ela que cuida das questões ali orofaciais, né? É uma questão mais de textura, é uma questão de comportamento. Então, a gente vai precisar, então, da ajuda do TO ou do psicólogo. Então, a gente é sempre em conjunto, né? Mas a gente sim trabalha com essas questões. Às vezes é porque não tem autonomia para utilizar os talheres, então a gente trabalha essa questão da pinça, da pega, como trabalhar a questão do cortar com os talheres. Então, a terapia ocupacional também vai olhando para essas questões ali do se alimentar. E quando a gente... Ai, desculpa. Não, pode falar. Não, eu falo, quando a gente chega lá, então tem várias perguntas. consegue tomar banho sozinha, abre o chuveiro, corta, come com garfo, colher, enfim. E aí, algumas perguntas eu falava assim, não sei responder, porque eu não deixo. Não sei se ela sabe abrir o chuveiro sozinha, eu não deixo.
Aí você falou assim, olha, então eu vou tratar a Amy, a Meg e você, Daiane. Por isso que muitas vezes os pais, né, as mães, assim, são culpados, digamos assim, por alguma dificuldade ou desafio maior que a criança tá enfrentando naquele momento. Porque às vezes a gente faz muito pela criança, né? E a criança, ela vai aprender a partir da experimentação. Então, quando a gente dá a oportunidade, a gente fala que a gente presume que ela é capaz daquilo. E aí a gente dá a oportunidade. Então, assim, às vezes a gente fala, claro, é muito difícil pensar, vou deixar a criança pôr o suco no copo. Aí você fala, vai derrubar tudo, vai sujar, eu já tenho que estar pronta pra escola, vai sujar o uniforme. Aí a gente fala, pro meu tempo ser mais otimizado, eu já deixei o copo com a tampa pra ela não vazar. E aí eu não dou oportunidade. Então a gente fala, tudo bem, durante a semana é mais corrido? Então no final de semana, pelo menos, ela tem que ter essas experimentações. Sim. Né? Então a gente fala, eu escovar o dente. A mãe vai lá e já escova. Por quê? Porque senão vai dar cara, ela não escova direito. Tá, então vamos fazer assim, 2 do dia ela faz sozinha, a última que vai dormir, você faz. Mas dê a oportunidade para que a criança faça. Então é o terapeuta ocupacional, às vezes, que faz análise dessa atividade e vê aonde a gente pode facilitar para que a criança experimente. E isso tem um outro impacto também, né? Quando nós mães fazemos, né, tudo pelos filhos, eles crescem sem o medo de arriscar. Hoje eu tenho visto bastante, assim, né, em cursos, tudo que eu estou participando, e tem muito impacto no profissional. Porque ele não tem a habilidade de tentar, de ousar. Então, ele fica sempre ali no paradinho, porque ele foi condicionado a não se arriscar, a não tentar. Então, assim, é um impacto pra vida, não só pra aquele tempo, ou porque ele não tá colocando o suco correto no suco. É um impacto muito maior, né, pra vida. Eu falo que são as questões de resolução de problemas, né? Sim. Se a gente ensina a criança ali de pequenininho, tá, então se ele derrubou, na próxima ele vai ter que calcular melhor o quanto ele vai virar, né? Então, assim, aí ele tem que resolver um problema. Sim. Aí, às vezes, eu falo que são coisas simples, assim, resolução de problema pode ser, filho, vai lá colocar a mesa do jantar, aí você deixa uma colher faltando. Aí ele vai ter que ver, tá faltando uma colher. Onde que fica a colher? É na gaveta, vou lá pegar. Então, assim, ele tem que resolver um problema. Então, são coisas, às vezes, pequenininhas do cotidiano, mas que ajuda a criança a ter um raciocínio e falar, não, eu sei me virar com isso. E a gente pensa nisso, no impacto depois ali na vida adulta, né? Hoje, com a minha adolescente, que eu tenho uma de 11, eu estou tô ficando surda com ela agora. Ela pergunta, eu finjo que eu não tô escutando, porque daí ela vai resolver sozinha. Ela fica com, mãe, onde tá tal coisa? Eu finjo que eu não tô escutando. Vou fazer outra coisa, vou lavar a louça, sair de perto, como se eu não tivesse. E pra ela não resolve. Entrar num atrito. Aí ela resolve, porque ao invés dela ficar me perguntando, ela vai e pega. Às vezes ela tá no metade do caminho. Mas ela pensa, se eu pedir, acho que minha mãe pega e traz essa metade, né? Da frente que eu não tô escutando. E geralmente a gente, surda agora, geralmente a gente leva mesmo na outra metade, né? Assim, mas é por hábito, né? Sim. Acho que uma boa estratégia sua aí, né? Pra que ela possa resolver as Agora eu falei pra ela, você tá ficando adolescente, é mamãe surda, tá incrível. Mas e quando é criança, até essa questão da gente, vai sujar, vou perder tempo. Mas também tem uma questão que a gente subestima a capacidade da criança. Porque quando elas eram menores, que eu fiquei integralmente ali cuidando delas, então eu fazia bastante atividades assim, vou fazer bolo, por exemplo, então eu chamava elas para participar. E eu fiz um vídeo um dia que foi só para quebrar ovos. Então eu peguei vários ovos e eu falei, quem vai quebrar os ovos, né, são vocês. Nossa, foi muito legal. E foi muito divertido, né? Muito divertido, quebraram certinho. Lógico que às vezes caía a casca junto, tudo, mas 2 anos e meio, elas estavam lá, quebrando ovos super bem, sabe? E não teve tanta sujeira, assim. Eu acho que às vezes a gente fica tão tenso que vai sujar, que vai me atrasar, que aí acontece mesmo o desastre todo. Até em relação, quando a gente fala da introdução alimentar, né? A gente fala assim, porque tem muitos mitos que a gente tem e a gente carrega conosco, né? Muitas vezes a gente pensa, comida não se brinca. Comida é coisa que não pode brincar com comida. E às vezes a gente precisa introduzir o alimento de uma forma muito lúdica. Então, às vezes a criança primeiro precisa brincar com a comida, para depois aquilo de fato vir para minha boca, para depois aquilo virar um alimento, né? Então, a gente precisa começar a pensar. Então, tem horas que é muita sujeira, assim. Eu vejo vídeos de introdução alimentar, hoje, você fala, gente, tem que ter coragem, eu vou passar né? por isso? Eu já tô angustiada. Falando dos alimentos, até onde eu entendo que é uma particularidade de gosto mesmo, assim, de paladar, e aonde pode ser algo que não, eu consigo reverter isso, por exemplo. Que nem a minha, ela comeu, dei a fase da papinha, dei a fase da frutinha amassada, tudo, mas hoje eu vejo que talvez eu poderia ter cuidado disso, porque, por exemplo, tudo que era fruta pastosa, alimentos pastosos, ela não queria nem colocar na boca e nem nas mãos. Então, aí eu dava pra ela, ela comia.
né? Ou então aquelas chupetinhas que você coloca a fruta dentro e ela comia. Às vezes brincando ali, ela passava a mão, então eu falava assim, ela não tem sensibilidade, é uma questão de paladar. Eu fui lidando com o paladar. Hoje, por exemplo, ela não come coisas com caldo. Por exemplo, ela não come uma maionese, um requeijão. Coisas que sejam, tudo que é pastoso, sopa, não. O feijão você deixa um pouquinho mais sequinho, ela come. Mas assim, tudo que é pastoso, muito molho, ela não come. Talvez ela fosse alguém que a gente pudesse ter auxiliado um pouco mais, né? Isso, nesse e processo hoje talvez ela teria um leque maior de coisas pra comer, né? Isso. Eu tenho um programa que às vezes aparece que fala assim, que é aquele chato pra comer, né? E aí você vê umas pessoas tem horas que eu olho e falo assim, gente, essa pessoa é seletiva, não é que ela é chata pra comer, ela tem... Só que assim, a gente fica só no, é chata pra comer, né? Ou às vezes o pai fala assim, mas eu também sou assim. Por quê? Porque a alimentação, ela não é só o ato de comer, é um processo social também, né? Então assim, o alimentar-se faz parte ali da minha vida como um todo, né? E aí eu faço pelo menos 5 refeições, né? Dependendo, assim, de como a gente tá na questão do comer. E aí... dependendo de como a gente lida com algumas situações, se isso me limita, então assim, será que ela comer desse jeito limita ela ir na casa de uma amiguinha, porque senão vai saber como o feijão é feito lá, ela vai ficar com fome? Se isso ela não fica com fome porque ela não, assim, até por exemplo na escola, não tem a opção de escolher um cardápio pra ela, então tem dias que ela já me relatou que, por exemplo, ela come o arroz e o feijão, porque a mistura que tem ela não come. Tudo bem, não tá passando fome. E ela se virou. Ela se vira, e ela não sofre com isso. Eu falo que é uma questão que assim, não como nada porque eu só como quando é feito daquele jeito e a única pessoa que sabe fazer é a minha mãe, então, você entende? Então assim, quando fica uma coisa muito restrita, né? Entendi. Então, claro que tem coisas que talvez vão seguir com a gente pra vida, então assim, tem meu marido mesmo assim, ele não come fruta, eu fico pensando, e aí como que a gente então vai lidar com a bebê agora, quando chegar, né? Porque o seu exemplo também faz parte da introdução dela, porque ela também pode olhar e falar assim, não, mas não come fruta, não tem fruta aqui em casa, então... Eu falo que o comer é social por isso. Então, a fruta tem que estar lá disponível, a fruta tem que ser apresentada. Tem gente que fala assim, para falar que ela não come aquele alimento precisa ter sido apresentado pelo menos 10 vezes, de 10 maneiras diferentes. Então, assim, é muita apresentação. Então, se você apresenta o brócolis de uma vez e aquela criança não come, na segunda vez não come, você fala, não, ela não come brócolis. Será que ela não come brócolis ou ela não come daquele jeito? Será que se você tivesse cortado de outro jeito? Será que você tivesse feito um bolinho de brócolis? Entende? A gente tem mais formas de apresentar para que a gente, de fato, diga que aquele alimento não é aceito pela criança. E hoje, ela com 11 anos, eu consigo fazer algum tratamento para tentar inserir esses alimentos que ela não come de jeito nenhum? Se a gente entender que isso é algo importante para vocês sim, é não possível precisa ser da só gente... por capricho, né? Não, porque assim, não tem grandes impactos. Inclusive, não passa dificuldade em algum lugar, porque daí a gente desenvolveu assim, tudo bem, não tem isso, se aqui não tem, a gente vai se alimentar, vai comer o que tem. Se ela tem uma boa adaptação, não precisa de tratamento para isso. Seria mais para ver se ela quer ampliar, se isso é uma questão para ela. Eu fico com vergonha de ir na casa das minhas amiguinhas, porque aí eu só vou comer tal coisa. Entende? Assim, agora ela já tem mais consciência, ela já tá maiorzinha, ela consegue talvez dizer se isso incomoda ou não. Se para ela for um incômodo, talvez a gente possa cuidar. Mas se ela se vira bem, tira isso de letra... Mas se for um incômodo para ela, é possível. Mesmo nessa fase, com 11 anos. Fazer e aí faz uma avaliação para ver se tem alguma questão que seja sensorial mesmo. Sim. Rê, quero passar um pouquinho no transtorno, principalmente no autismo, porque eu, assim, sou leiga, tô aqui de fora observando o mundo, mas a gente tem uma sensação de que hoje tem aparecido mais, né, esse diagnóstico. Você, como profissional, observa isso também? Sim, acho que a gente fala assim, quem descobrir o porquê vai ficar, assim, a varinha mágica de condão, né? A gente fala que é multifatorial, então, a questão do diagnóstico do autismo. Hoje, a gente tem um rastreio melhor. Então, se a gente for pensar na minha época de escola, talvez tinha alguém que a gente achasse que fosse, mas que passou sem tratamento, passou talvez tendo bullying, passou, né? E aí teve muitas dificuldades ali no desenvolvimento. Então, hoje o rastreio é melhor. Então, a gente consegue, o leque ali pra gente fazer o diagnóstico é maior. Então, a gente consegue acessar mais, né? Mas também tem algumas questões que a gente fala que são do cotidiano, né? Então, tem...
a gente fala assim, tem questões que são genéticas, né? E aí a genética também influencia muito. E tem as questões do cotidiano também. Então, hoje, nosso estilo de vida, né? Então, aí eu falo, a gente come mais comidas industrializadas, enlatadas, assim. Então, Já tem estudos que, com relação a essa alimentação, tem impacto, né? que vai falando sobre a epigênese, assim. Então, porque faz uma modificação ali do nosso DNA também. Então, assim, a gente come muitas coisas, assim, muita comida no plástico e micro-ondas. Então, né? Quanto tempo que a gente tem... Então, assim, são muitas coisas, não tem um fator específico, mas sim, os diagnósticos aumentaram, mas não aumentou por uma moda. Aumentou porque a gente consegue rastrear mais agora a questão do diagnóstico. Mas ele é multifatorial, então também não tem como a gente dizer, é por conta disso. A gente sabe que tem uma questão genética, a gente sabe que tem uma questão também do contexto, e acho que mais estudos estão sendo trazidos pra gente entender melhor a questão do transtorno. E aí, eu não sei se você consegue dizer pra gente, se tem uma mãe em casa que tá assistindo a gente, nossa, eu tô angustiada, eu tô achando que pode ser isso. Ela pode procurar direto a profissional de TO ou precisa passar por uma neuro primeiro? Eu falo assim, que às vezes quando a gente vai direto no médico, o médico às vezes não dá muito crédito para às vezes porque a mãe tá dizendo. Porque assim, como a gente tá acostumado a ver casos muito graves, então assim, se às vezes é só, tá procurando pelo em ovo, né? Não tá... Então assim, muitas vezes o profissional, e aí não precisa ser só o terapeuta ocupacional, é um profissional que esteja especializado no desenvolvimento infantil. Então pode ser um psicólogo, pode ser um fonoaudiólogo, pode ser um terapeuta ocupacional. Então é um profissional que você confie, que vai entender do desenvolvimento infantil. Pode ser um pediatra também, mas que você tenha bastante confiança. Pode ser que ele, sim, faça essa escuta, né? Porque, assim, mãe é preocupada e a mãe tá vendo a criança. A gente precisa ouvir, né? Essa mãe que traz. Então, não é pelo em ovo. Vamos tentar entender. Porque se for um pelo em ovo, a gente consegue depois dizer pra mãe, fique tranquila. E aí a gente consegue ter recursos também pra dizer pra ela ficar tranquila. E às vezes não. Mas geralmente não é. Geralmente, quando chega pra gente, é porque realmente alguma questão ali do desenvolvimento tá acontecendo. Né? Eu falo que coração de mãe não se engana. Eu ia falar agora, já diz o ditado, né? Não. Se tá com uma dúvida... E eu queria que você falasse, assim, o que pode chamar a atenção da mãe e falar assim, olha, leva seu filho. Se ela tá observando o quê, assim? Acho que vai pensar, né? Quando você tá com o bebezinho ali pequenininho, você tem alguma questão do desenvolvimento motor, então assim, tem lá o prazo para poder rolar, para poder sentar, né? Então a questão do falar, eu falo que às vezes demora para chegar, porque como a gente entende que a fala tá ali no desenvolvimento, não é uma fala mais completa a partir dos 2 anos, às vezes a mãe demorou até os 2 anos, mas já percebia algumas outras coisas, mas aí, então tem muitas crianças que chegam pra gente, a gente nem é fono, mas a gente fala assim, qual é a maior dificuldade? A questão da fala. E aí nem é um objetivo, assim, direto da terapia ocupacional, né? Mas ela chega por conta da fala. Então, às vezes, a gente demora para ver algumas coisas porque a gente ficou muito esperando. Não, vai acontecer. Então, assim, tem que olhar essa questão do contato visual. Essa criança, se ela corresponde porque você tá chamando ela. Então, eu falo que bebezinho, não é só o que a gente faz. Eles nos convocam também muito. Então, assim, é um bebê que tá ali mais... Tá vívido, tá olhando pro ambiente, tá responsivo, né? Ou a gente fala assim, tem muitas crianças que é mais chorona, essa dificuldade do dormir. Fala assim, é um bebê difícil. Os bebês difíceis precisam ser avaliados, podem ser alguma coisa assim. Né? Então, pra gente pensar nesse processo. Não sei se eu consegui responder muito, porque assim, é muito amplo, né? E assim, Renata, por exemplo, uma mãe, nós falamos do marco de desenvolvimento, né? Então, esse material, ela pode procurar na internet, por exemplo, para ela poder ter saber, esse conhecimento, né? Sim. Se você tiver um livro, um canal que você puder indicar para essa mãe, né, para ela poder, que nem a Daia tinha uma comparação, mas se ela não tem, é a primeira criança, onde ela pode então começar pelo menos um conhecimento para ela poder avançar e chegar a um profissional. Eu acho que se a gente procurar na internet marcos do desenvolvimento, talvez lá vai estar mais escrito assim, com 8 meses a criança começa a engatinhar. Então, assim, tem algumas coisas que a gente espera que a criança faça. Mínimo, né? Ali dentro de um tempo. Eu falo que a internet ela é muito boa e ao mesmo tempo assustadora, né? Então, assim, a gente pode usar a internet para o bem no sentido de fazer algumas... coloca lá algumas questões e a gente pesquisar. Mas, assim, também às vezes, me deu uma dor aqui no peito, eu já saio de lá achando que eu vou morrer, né? Então, tem que tomar cuidado. Mas, assim, às vezes...
não consigo pensar em nenhum site agora, mas depois, se alguém tiver dúvida e quiser questionar, a gente pode Inclusive, depois. já deixa aqui nos comentários. Deixa, Rê. Se você tiver dúvida ou quiser fazer qualquer tipo de pergunta relacionada a isso ou a outros transtornos, enfim, deixa aqui nos comentários, que com certeza a Rê, ela vai responder pra vocês. A gente também vai estar de olho aqui pra estar orientando. Se quiser pedir uma sugestão específica, né? Sim. Um conselho específico, coloca aqui nos comentários pra gente convocar aí a Renata pra responder pra vocês. Tá, legal. E aí depois eu posso passar alguns Instagrams, assim, de que talvez sejam legais de ter acesso, né? Isso, uma literatura pra algum pai, né? Pra um pai mesmo, né? Não pra um especialista da área, pra um pai ter esse conhecimento. Eu falei de Instagram, porque às vezes a gente faz pesquisas agora na internet, ótimo, né? Assim, deixa Imagina uma mãe também sem tempo assistir um Reels lá de 1 minuto, ótimo pra ela. Deixa eu ver aqui, falando do desenvolvimento de 6 meses. Deixa eu ver aqui, meu filho não tá fazendo, será que era importante fazer? E aí depois pedir ajuda. Pelo menos para ter um start, né? Eu falo, a internet, assim como o nosso podcast, os cortes, não é um conteúdo igual você falou, né? Às vezes sente uma dor no peito, já acha que tá infartando. Não é para isso, é para você ter um despertar mesmo, né? Sim. Ai, Rê, obrigada, mas antes, deixa os seus contatos, suas redes, como as pessoas, né, as mães podem te encontrar. Tá, o Instagram, então, a gente tem 2 clínicas, né, de integração sensorial e terapia ocupacional, que é a Clínica Gaiato e o GIS Infantil, e aí o GIS é com S. Ai, que legal! Aí, no Instagram a gente acha as 2 clínicas. Certo. Clínica maravilhosa, como eu já disse pra vocês, estava lá. A Daiane é sócia, a Daiane agora a Renata não aguenta mais. Mas eu falo que a gente tem medo, sim, isso aconteceu comigo, mas eu sempre pensei que eu queria ajudar as minhas filhas. Então, qualquer diagnóstico que fosse, se tivesse alguma coisa ou qualquer dificuldade, desafios, eu queria poder ajudar para que ela se desenvolvesse mais rápido. E as dificuldades que eu tive, e tudo, não só o desenvolvimento motor, mas, por exemplo, a timidez, eu sempre fui muito tímida. Ninguém acredita, porque eu tô aqui, né? Nem a formação, né? Tá sempre envolvida no teatro, jornalismo. Pois é, mas assim, eu sempre quis ajudá-las. Então, fui com medo. Eu não sei se eu cheguei pra você falando, mas assim, não sei, pode ser o autismo. Não queria nem falar a palavra. Mas, e falei na escola, falei na psicóloga, enfim, com todos os profissionais eu cheguei com essa preocupação. Elas não têm esse diagnóstico e tá tudo bem. Hoje meu coração tá quentinho, eu vejo que elas estão se desenvolvendo, eu consegui ajudar da melhor forma possível. Então procurem, gente, um profissional, não tenham medo, porque vai ser melhor assim, né? É ajudar o seu filho da maneira que você pode. E no momento ótimo pra ele, né? Vem a Daia com toda essa percepção, esse olhar, e ela enfrentando o medo, né? E levando as crianças, não transmitiu, não bloqueou as crianças, né? De terem um desenvolvimento e que ao longo prazo, se fosse ou não tivesse sido corrigido, ela iria sentir, já pensou num frio, não colocar a blusa na escola. Chega uma fase, por exemplo, da adolescência que começa a influenciar em bullying e tudo mais. Então, a Daia, enquanto mãe, nós temos esse comprometimento com os nossos filhos, né? De tentar, com antecedência, cuidar, prevenir, né? Tratar o que for necessário. Então, já que entendemos que todas essas situações causam um sofrimento, então vamos cuidar, né? Vamos ter amor e cuidar, é o sentido. Obrigada, viu, Renata? Que Deus continue te abençoando na clínica, que já tá lá consolidada, mas nessa nova jornada também de mamãe. Que Deus te abençoe. Amém. Volta aqui com o pequeno, manda foto pra gente. Já sabe, menina ou menino? É menina? É menina! Nossa, aqui só temos mãe de menina. Só mãe de menina, é verdade, né? na sala. Vou pedir dica pra vocês, viu? Porque a gente esquece tudo, né? Tem bastante. Mas eu queria agradecer o convite, né? Assim, é muito bom poder falar da terapia ocupacional. E obrigada mesmo, assim, pela consideração, né? E a gente poder ampliar aí o conhecimento para os pais, né? Acho que a informação é sempre muito importante, né? Então, falar de uma coisa que eu gosto muito também, espero que a gente tenha trazido um conteúdo aí bacana para que os pais se sintam mais informados mesmo. Obrigada, foi muito esclarecedor. Inclusive, compartilha esse conteúdo
dá coraçãozinho pro Instagram, pro YouTube entregar mais esse conteúdo, indica mesmo, direciona, porque conhecimento é caro. Quando a gente tem algum conhecimento gratuito, né, nós estamos disponibilizando para vocês, com a ajuda dos patrocinadores, inclusive, compartilha, assista quantas vezes, né, coloca ali nos favoritos, porque tá disponível para vocês, então utilizem. Com certeza. É esse conteúdo e todos os outros aqui do canal, tá? Exato. Tira aí um final de semana pra maratonar. 40 e poucos episódios, né? Não sabemos quanto vai ser. Não sei. Quase 50 Quase já. 50. Eu tô fazendo bodas de ouro, Daya. Os episódios, a gente não. Obrigada, Rê. Tudo de bom. Que Deus te abençoe. Muito, muito, muito sucesso. Obrigada. E parabéns pela bebê. Já tem nome? Daya, Ansiosa. Essa é a Aurora. Ai, que lindo! Que a Aurora Obrigada. venha com muita saúde, viu? Que Deus Amém. abençoe. Obrigada, meninas. Gente, é isso. A terapia ocupacional é uma ferramenta poderosa de transformação e acolhimento. É isso. Obrigada. Obrigada Até e o até o próximo. Tchau. Tchau.